sou Larissa Galvão, do canal Hoje Vai Ter Bolo. Como eu havia prometido para vocês, eu estou gravando esse vídeo para responder as suas principais perguntas e dúvidas que vocês me fizeram em relação ao Cake Design. Bom, eu juntei muitas dessas perguntas, a maioria eram perguntas parecidas, muito repetitivas, porque, lógico, Cake Design, as perguntas, as dúvidas são parecidas, principalmente para quem está querendo iniciar essa carreira maravilhosa. E aí eu acredito que numa sequência lógica, né, do início ao fim, se é que existe fim para as dúvidas em Cake Design. E aí eu espero que esse vídeo auxilie vocês que estão iniciando, que pretendem iniciar, né? E aí vocês comentem aí embaixo aí para ver se ajudou vocês, se vocês ainda têm mais alguma dúvida, se eu posso ajudar vocês em alguma coisa, tá bom? Bom, muitos de vocês me perguntaram como se profissionalizar em Cake Design, como dar início a essa carreira e como eu iniciei. Bom, muitos de vocês não devem saber, mas eu sou arquiteta, sou formada em arquitetura e urbanismo, trabalhei na minha área por alguns anos, trabalhei em escritório de arquitetura, só que eu não estava muito satisfeita, então comecei a procurar algumas áreas assim que me dessem mais satisfação e principalmente me dessem liberdade de trabalho, liberdade de horas de trabalho. Eu estava precisando disso porque na época eu comecei a estudar para concurso público, então eu não tinha um horário regular que pudesse trabalhar em algum escritório. Então eu precisava dessa liberdade de trabalhar o horário que eu quisesse, mas também queria aquela satisfação de criação e tudo mais. Foi aí que eu conheci alguns bolos artísticos maravilhosos e aí eu me encantei, não teve jeito. Aí eu falei, não, eu quero fazer isso. E aí eu comecei a pesquisar. Pesquisei muito na internet, muito mesmo. Olhava receitas, olhava as técnicas. A minha primeira iniciativa foi a pesquisa e eu acredito que tem que ser de vocês. Na época que eu comecei aqui em Brasília, tem mais de 6 anos que eu estou trabalhando nessa área. Não tinha muitos cursos na minha região e os cursos de Cake Design não eram muito acessíveis. Então eu comecei mesmo pesquisando na internet, indo para a prática. Gente, meus primeiros bolos não foram maravilhosos. Eu vou até postar um aqui do ladinho pra você ver. Esse foi meu primeiro bolo teste. Que eu falei assim, eu vou colocar a mão na massa e ver como funciona. E é claro que a prática vai levando você a quase perfeição. Perfeição não existe, mas é quase perfeição, né? Então, a primeira dica que eu dou, quer se profissionalizar? Comece em casa. Porque pesquise muito na internet, vejam cursos online, existem muitos cursos online bons e acessíveis. E aí depois, quando você for conseguindo mais investimentos, conseguindo mais recursos, vai investindo também, se for possível, na sua região. Não sei onde vocês estão aí, ou no Brasil, ou fora do Brasil, né? Vão investir também em cursos presenciais. É importante essa troca, né, que a gente acaba fazendo durante as aulas presenciais e online também. Então foi desse jeito que eu comecei. Eu fui pesquisando e praticamente tudo pela internet mesmo e testando na minha cozinha, né? Então vocês já viram como foi o começo, o início dessa tentativa de iniciar no Cake Design. E aí, como se profissionalizar? Vocês precisam de clientes, né? E hoje em dia, buscar clientes não é tão fácil assim. O cliente, ele não vai bater na sua porta sabendo que você faz Cake Design, que você é Cake Designer. Como eu iniciei, como eu falei assim, a partir de agora eu quero me profissionalizar e eu vou querer comercializar esse meu produto. Eu já tinha treinado bastante, já estava num nível razoavelmente bom e falei assim, a partir de agora eu quero ganhar com isso, né? Ganhar com o que eu estou fazendo. E aí pensei assim,
eu ainda não tenho um portfólio muito grande e muitas pessoas não me conhecem. Então, o que eu fiz? Todo aniversário dos meus amigos, eu presenteava eles com meu bolo. Porque assim, não seriam só meus amigos que iriam conhecer meu trabalho, assim como os amigos dele. E foi desse jeito que eu iniciei e é desse jeito que eu indico para muitos de vocês se iniciar. Presenteie o seu trabalho aos seus amigos, pessoas mais próximas. Eles vão ser seus primeiros clientes. E aí depois, claro, os seus amigos vão te chamando, você vai montar um portfólio. Gente, é fundamental ter um portfólio uma fanpage para você postar seus trabalhos. As pessoas elas precisam conhecer qual a linha de trabalho que você tem, né? Não adianta muito você falar, eu sou boa, mas sou boa, deixa eu ver como você é boa, né? Então eu montei um blog no início muito simples, onde eu ia colocando as fotos dos meus bolos. Como no começo eu não tinha muita encomenda, eu pegava, cobria, brincava com muita modelagem, cobria um bolo de isopor e tirava fotos boas, né? E ia postando lá com uma certa frequência. Então, essa é a minha primeira dica, né? Estudem bastante, estudem na internet. No início, assim, eu sei que é complicado a gente investir rios e rios de dinheiro e eu acho que não é o momento de investir. Futuramente vocês vão ver que o Kikizane ele vai trazer um retorno para vocês, então vocês vão conseguir investir em cursos mais caros e tudo mais, mas no início procure coisas mais acessíveis e muita prática. Depois da prática, corra para seus amigos, que eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Vá divulgando esse trabalho, fazendo uma fanpage e tudo mais, que aí vocês vão conseguir seus primeiros clientes, tá? Outras pessoas me perguntaram quais os instrumentos devem investir no início de carreira. Gente, se eu for mostrar todos os instrumentos que eu adquiri durante esses 6 anos, vocês vão até se assustar. Ao longo da carreira eu fui adquirindo muito instrumento. Hoje em dia eu tenho um armário só com esses instrumentos que eu considero úteis para mim, para o nível que eu estou, mas eu consegui muito disso a partir do meu trabalho. Foi o retorno que os bolos me deram, eu fui adquirindo esses produtos, né? Consegui umas 4 viagens, pelo menos, só com bolo para fora, e aí que Estados Unidos, qualquer outro lugar, você consegue esses produtos mais acessíveis. Mas o que eu falo no início, seja criativo, né? Não dá pra gente... O material de cake design, às vezes nem é tão acessível na sua região, ou quando é muito caro, né? Então, assim, no começo não precisa de muita coisa. Eu vou mostrar o que seria essencial para o começo de vocês. Bom, a primeira coisa que vocês precisam ter é um rolinho para abrir a pasta americana que vocês vão ter. Gente, esse rolo, pra mim, foi um dos primeiros rolinhos que eu tive. Claro que depois eu comprei alguns rolos mais profissionais, mas sinceramente é o que eu mais gosto. Esse daqui é um cano de PVC que eu pedi pra cortar. E aí eu higienizei, esterilizei ele todinho. É o que eu mais gosto de usar e tudo mais. Então assim, um rolinho, pelo menos de um tamanho razoável, vocês podem ter uns menorzinhos também. Mas esse daqui é imprescindível, vocês têm que ter. Conhecem isso? Cortador de pizza. Cortador de pizza para você cortar a sua pasta americana. Nada tecnológico nem nada, né? Isso aqui vocês tenho certeza que vocês, se não tem em casa, conseguem adquirir muito fácil. Esse daqui também é um alisador de pasta. A gente utiliza para alisar a pasta americana no bolo. Bem baratinho, eu acredito que seja fácil também para encontrar ele na sua região. Se não conseguir, tem diversos sites, eu posso postar aqui embaixo alguns sites que fazem entrega desse material. Mas vocês, assim que vocês colocarem a pasta americana em cima do bolo,
vocês vão alisar a pasta e deixar ela mais retinha, lisinha e tudo mais. Eu acho isso, muitos profissionais não utilizam esse instrumento. Para mim ele é imprescindível, eu acho que dá um acabamento bem interessante. Então esse foi essencial e como era baratinho eu comprei no início da carreira também. Esse daqui veio junto com aquele normalizador. Eu utilizo numa técnica para fazer a pré-cobertura do bolo e alisar, né? Eu vou mostrar para vocês mais tarde como técnicas de alisamento de bolo. Então esse daqui também eu adquiri no início da minha carreira. E outros materiais são estequinhas. Gente, claro, eu tenho várias estecas, né? Das mais baratas, as mais caras e tudo mais. Essas estequinhas, essa daqui mesmo é uma das mais baratas. Ela foi a que eu adquiri no início. Elas são muito úteis para você modelar, fazer modelagem em 3D, 2D. Então assim, tá sem grana de nada? Compra pelo menos esse material aqui que vai ser muito útil, vai ser o que vai ser necessário para vocês começarem essa carreira, tá? E é claro, depois vocês vão adquirindo forminhas, cortadores e tudo mais. Mas pro início eu utilizei isso e eu utilizei isso por um bom tempo. Fui sendo criativa e acho que dá para vocês fazerem isso por um bom tempo até vocês o bolo trazer retorno e vocês comprarem muito mais material, tá? Outra pergunta que me fizeram, aí já em relação ao cake design mesmo, é se eu utilizo pasta americana pronta ou se eu faço minha própria pasta americana e qual a vantagem de uma e qual a vantagem da outra. Bom, eu utilizo pasta americana pronta. Eu vou mostrar para vocês a pasta americana que eu utilizo e explicar por quê. Eu não tenho patrocínio, infelizmente, da Arcolo, mas essa é uma pasta americana que eu encontrei no mercado, que mais me adaptei, né? Eu gosto da textura dela e gosto do sabor, tem um resultado muito satisfatório para mim e com um custo-benefício interessante. No início mesmo da carreira, eu fazia minha própria pasta americana. Gente, pra mim fazer pasta americana era bem complicado, porque a receita não é tão simples, a forma de conservar acaba... não é que não seja simples, ela é simples, mas ela demanda muito tempo. Então, assim, pra mim, eu fui avaliar o custo do material e do tempo que eu estava gastando e a conservação, validade e tudo mais, acabou não valendo a pena. Eu preferi comprar uma pasta americana de uma qualidade boa, né, e fazer a utilização dela. Eu só utilizo essa pasta americana, eu não faço pasta americana. Mas e aí, pergunta aí, qual vale mais a pena? Tudo depende. Depende, eu não sei em qual região você está assistindo esse vídeo. Às vezes você está numa região que pasta americana não tem no mercado, não é fácil de encontrar. Ou se é muito caro. Então sim, vá para pasta americana caseira. Mas em relação à qualidade, a pessoa fala, qualidade, sabor, essa pasta americana, ela não deixa a desejar. Ela tem um sabor bom, ela tem uma elasticidade muito boa, uma boa durabilidade e um preço acessível. Então, assim, se você tiver acesso a essa pasta americana, eu acho legal vocês fazerem a conta, né, de quanto tempo vocês estão gastando para fazer uma pasta americana caseira, qual o custo do material e se não vale a pena comprar uma pronta. Eu acho que sim, tá bom? Bom, outra pergunta que me fizeram era sobre como deixar o bolo lisinho, né? Sem aquelas famosas celulite, aquelas imperfeições que acaba tendo na pasta americana. Quais recheios utilizar e tudo mais, né? Bom,
A primeira coisa que eu aprendi quando foi fazer um bolo decorado era prensar esse bolo, né? E a técnica de prensamento eu acho bastante interessante, principalmente para quem está iniciando a carreira, né? Não tem uma técnica tão boa de nivelamento do bolo, porque ela deixa seu bolo liso, né? Você vai cortar ele em camadas e vai deixar um bolo liso, né? Prensando, bem trabalhado. Eu acho uma forma segura e apesar de ter mais experiência nessa área, eu utilizo ela até hoje. Como funciona? Eu vou mostrar algumas fotos aqui do lado que eu acho que vai ilustrar melhor para vocês, mas eu vou falando também, né? Depois o bolo já assou, tá frio, o recheio tá frio, já tá tudo em temperatura ambiente, né? Você vai cortar seus bolo em camada e vai montá-lo em um aro. Eu acabo utilizando a própria forma que eu assei meu bolo junto com uma folha de acetato ao redor. Então eu vou montando ele, primeira camada, molho meu bolo, molho bastante, tá? Eu acho que o bolo decorado tem que ser um bolo gostoso. E vou finalizando ele dessa forma, né? Colocando recheio, outra camada de bolo, recheio, outra camada. Eu faço pelo menos 3 camadas de recheio. Trabalho de 3 a 4 camadas, dependendo da altura que eu quero utilizar, que eu quero que o meu bolo tenha. E aí depois disso, eu vou vir, cubro ele com uma folha de alumínio e venho com a outra forma, prensando esse bolo, às vezes até coloco um pezinho em cima dessa forma e coloco na geladeira por pelo menos umas 4 horas. Eu acabo deixando ele de um dia para o outro. Eu gosto de trabalhar sempre com uma antecedência nos bolos, né? Fazendo isso, no dia seguinte eu vou retirar meu bolo e fazer uma pré-cobertura. Essa pré-cobertura que vai me dar uma segurança para que meu bolo não trabalhe, para que meu bolo ele esteja sempre lisinho. E eu faço antigamente, fazer uma pré-cobertura de doce de leite. Gente, doce de leite não tem uma consistência tão boa para se fazer uma pré-cobertura. O que consiste essa pré-cobertura? Ela é como se fosse uma argamassa na arquitetura, na engenharia mesmo. Ela vai deixar seu bolo firme. E aí eu acabo utilizando chocolate derretido com um pouquinho de creme de leite. Eu gosto de utilizar a proporção de mais ou menos 700 gramas de chocolate para 200 gramas de creme de leite. É como se fosse uma trufa, uma ganache bem mais resistente. Então eu vou passar ela ao redor, essa pré-cobertura ao redor de todo o meu bolo, nivelando ele, consertando todas as falhas que porventura não foram corrigidas no prensamento do bolo e volto ele para a geladeira. Faço isso até eu verificar que o bolo está completamente durinho, resistente, né? Essa pré-cobertura ela firmou meu bolo lá dentro, então o bolo lá dentro ele pode estar molhadinho, não vai ter problema, ele não vai vazar, a cobertura, o recheio, às vezes molhou demais, ele acaba não vazando. E aí sim, depois disso pronto, que eu vou vir com a minha pasta americana, a pasta americana por cima. Coloco a pasta americana por cima e, como eu já mostrei pra vocês, vou fazer o alisamento dela, aliso ela todinha e corto, pronto. Costuma ficar um bolo lisinho, bonitinho e não vai trabalhar, né, criar aquelas famosas barrigas e tudo mais. A pré-cobertura o prensamento e a pré-cobertura são a chave para um bolo perfeito em cake design, tá? E aí também, para entender um pouquinho, muitas pessoas me perguntaram quais recheios a gente pode utilizar em um bolo decorado, se são todos os recheios ou não. Gente, não são todos os recheios. Primeiro, porque um bolo decorado, depois de decorado, ele não pode ir para a geladeira. Então, recheios muito perecíveis não podem ser utilizados. Então, assim, recheios que contenham frutas,
ou muito leite, alguma coisa que vá perecer fora da geladeira, não pode ser utilizado, não é recomendado utilizar em bolo decorado. Além disso, recheios com uma consistência muito mole, né? Que vão acabar vazando, né? Não dando aquela firmeza. Quais são os recheios que eu mais utilizo e mais recomendo? Trufas, né? Ganaches, que elas têm uma consistência boa, brigadeiro, doce de leite. E aí, quando eu falo brigadeiro, são todos os doces que levam leite condensado, porque aí você pode utilizar nozes, castanhas, beijinho, brigadeiro branco, Nutella. Gente, a infinidade é muito grande, todas as opções. Eu vou deixar aqui também para vocês um link de todos os recheios que eu utilizo nos meus bolos decorados. Bom, agora fazendo um link com os recheios, essa pergunta ninguém me fez, mas eu acho que é uma dica interessante para vocês, principalmente vocês que estão iniciando, né? Não tenha muitas opções de recheios para os seus bolos decorados. Quanto mais opção você tiver, mais estoque você vai ter que ter desses produtos. E acaba vocês tendo muita perda, né? E não ganhando muito dinheiro com bolo decorado. Porque o que acontece? Vamos supor aqui, eu trabalho com ganache, trabalho com nozes, trabalho com beijinho, trabalho com diversas coisas. Na primeira semana, um cliente me pediu um recheio de beijinho com baba de moça. O que vai acontecer? Eu vou ter que comprar uns produtos para atender essa demanda. Sempre vai ter sobrou um pouquinho. Na semana seguinte, a encomenda já é de ganache, né? Então, assim, aqueles produtos que foram adquiridos anteriormente acabam não tendo tanta vazão, já que você tem um leque muito grande de sabores, de recheios. E aí vocês acabam não ganhando muito, né? Acabam tendo bastante perda de material e acaba tendo um certo prejuízozinho aí. O que seria interessante é vocês juntarem produtos que vocês consigam estocar, né? E que tenham bastante saída, por exemplo, ganache, gente, chocolate, todo mundo gosta de chocolate. Produtos com leite condensado, que vão vir todos os brigadeiros, né? Então, assim, e doce de leite, sempre tenha isso em estoque, sempre tenha isso no seu portfólio. E aí, se você quiser fazer uma ou outra gracinha, vocês atendam ao seu cliente. Mas não abram muito. No começo eu abri muito. Coloquei recheio de sonho de valsa, recheio de não sei o que. E aí um cliente vinha me pedir um bolo de última hora de um produto que eu não tinha em estoque. Eu acabava tendo que correr para uma loja próxima, comprar esse produto mais caro. Não ganhava tanto naquele bolo. Então essa é uma dica que eu dou, apesar de vocês não terem me perguntado, eu achei interessante colocar no tema recheio, tá? Outras me perguntaram quanto cobrar num bolo decorado. Essa pergunta é bem polêmica. Aqui eu cobro um valor provavelmente muito diferente da maioria da região de vocês. E a primeira coisa que eu indico vocês fazerem é pesquisa de mercado. Porque assim, Larissa, primeiro pesquisa de mercado, eu não tenho que somar todos os meus gastos e ver quanto eu deveria cobrar e tudo mais, se eu tô ganhando ou não. Sim, você vai fazer isso. Mas não adianta nada você fazer tudo isso e tá fora do preço de mercado, né? Então você vai pesquisar pessoas que trabalham, que têm um nível parecido com você, na região de vocês, quanto elas estão cobrando em média, né? Para você não ficar muito fora disso. E aí, a partir disso, você vai se adaptar. Hoje sempre eu só trabalhei com produtos de qualidade. Mas eu tenho uma clientela que ela me permite fazer isso, né? E eu sugiro que vocês trabalhem com produtos de qualidade, sim. Mas quando eu falo produtos de qualidade, não quer dizer que sejam os produtos mais caros que tenham no mercado, né? Então, por exemplo, você fez uma pesquisa
e viu que na sua região o preço médio de um quilo de bolo decorado é uns 40, 50 reais, não tem como vocês trabalharem com, por exemplo, um chocolate belga, né? Vocês vão se adaptar a esse preço de mercado, né? Ou se diferenciar, que também é bem interessante. Mas faça essa pesquisa, se adapte ou se diferencie. Eu sou a favor da diferenciação também. E aí vocês vão fazer o cálculo de tudo que vocês estão gastando nesse bolo. Vão somar todo o material, não só o material. Vocês têm que colocar também gastos como luz, combustível, todos os gastos, né? Geralmente a gente, depois dessa somatória toda, a gente costuma acrescentar uns 10%. Eu já vi gente recomendando para bolos decorados, porque bolos decorados são sim mais caros, demandam mais tempo, né? Tempo de execução. Eles, depois de somarem todos esses valores, muita gente multiplica por 3. Então, assim, eu acho que no início é interessante vocês fazerem essa conta e verificar se ela tá uma média interessante. Somou todos os gastos que vocês têm, multiplica por 1,1, seria os 10% de, né, perda e tudo mais, e multiplica esse valor por 3. Vê se ele tá adequado com o preço de mercado, tá? E veja quantas horas vocês estão gastando para fazer um bolo, porque às vezes eu acabo cobrando também por dificuldade no bolo, né? Não acho justo um bolo muito simples ser cobrado o mesmo preço de um bolo mais decorado, mais elaborado. Quanto cobrar realmente é uma área muito difícil. Até hoje eu ainda, né, eu não consigo responder de primeira para uma pessoa que me pergunta: Larissa, gostaria de encomendar um bolo para 20 pessoas, quanto você cobra? Eu não respondo de primeira. Eu peço para a pessoa informativos como o que ela quer do bolo, qual a decoração ela está imaginando, qual o sabor. Aí sim eu vou fazer meus cálculos. Eu não dou uma resposta direta, tá? Gente, eu acho que basicamente as perguntas elas foram respondidas. Lógico que tem muitas e outras perguntas que vocês podem me fazer, que no próximo vídeo eu vou tentar atendê-las, tá? Espero que vocês curtam esse vídeo, que ajudem vocês e venham se aventurar nessa área, que é muito legal. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? Beijão pra vocês, espero vocês no próximo vídeo.